Fala, galerinha do CID! Eu sou a Isa. Eu sou o João. E a gente está aqui para cantar mais uma música com vocês que fala sobre gratidão. Então, se a gente tem o ar que a gente respira, se a gente come e bebe, se a gente tem o nosso papai e a nossa mamãe, é tudo pelo Senhor. Então, que a gente possa ter um coração grato hoje, tá bom? Vamos cantar juntos? Eu não vim pedir mais um milagre. Hoje eu tô aqui pra agradecer. Eu não vim falar dos meus problemas. Meu Deus, eu tô aqui pra te dizer: fui salvo pela fé, tua graça me alcançou. Fui lavado e remido pelo teu amor. Fui salvo pela fé, tua graça me alcançou, me alcançou. Obrigado, obrigado. Meu Senhor, muito obrigado. Eu não vim pedir mais um milagre. Hoje eu tô aqui pra agradecer. Eu não vim falar dos meus problemas. Meu Deus, eu tô aqui pra te dizer: fui salvo pela fé, tua graça me alcançou. Fui lavado e remido pelo teu amor. Fui salvo pela fé, tua graça me alcançou, me alcançou. Fui salvo pela fé, tua graça me alcançou. Fui lavado e remido pelo teu amor. Fui salvo pela fé, tua graça me alcançou. Obrigado, obrigado. Meu Senhor, muito obrigado. 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 Fala, galerinha do CID! Aqui é o Zuka. E aqui é a Ju. Vocês se lembram que na aula passada o povo de Israel conseguiu finalmente chegar na Terra Prometida? E Josué fez um discurso falando para eles escolherem se eles iriam adorar ao Deus que os livrou do povo de ser escravos lá no Egito ou se eles iriam adorar aos deuses lá daquela região? Então, o que aconteceu foi que Josué morreu, passou um tempo, toda aquela geração que conquistou a terra também morreu, e os filhos deles começaram a adorar aqueles deuses daquela região. E daí Deus permitiu que todos os povos que estavam naquela região, que tinham sido conquistados ou vizinhos, às vezes oprimissem o povo de Deus. Então eles oravam para Deus, Deus levantava uma pessoa que se chamava juiz, era um líder local, porque não havia rei naquela região toda. E daí ele era o livramento de Deus para aquele povo. E isso se repetiu muitas e muitas vezes. E hoje nós vamos contar para vocês a história de 2 juízes. Isso mesmo. Então, eu pensei em hoje a gente fazer algo diferente. E se a gente chamar a Débora, que foi juíza, para contar a história dela? O que você acha? Mas como que você vai fazer isso? Ah, peraí que eu vou lá chamar ela. Débora! Uau, Débora, você veio mesmo. Você vai contar sua história para as crianças? Isso mesmo, eu vim contar a minha história.
Então, naquela época, o meu povo estava tendo atitudes que não estavam agradando ao Senhor. Então, o Senhor os entregou nas mãos do rei Cananeu. E o rei Cananeu tinha um comandante com 900 carros de guerra, com rodas de ferro. E eles estavam oprimindo os israelitas durante 20 anos já. E eu já era juíza naquela época. E eu gostava de ficar debaixo de uma palmeira, na sombra. E os israelitas vinham até mim pedir conselhos e entregar todas as questões deles para que eu resolvesse. Com medo dos 900 carros, o meu povo começou a clamar a Deus por livramento. Então, um dia eu chamei Baraque para conversar e pedi para que ele convocasse 10.000 guerreiros e que o Senhor nos daria a vitória dessa batalha. Sabe o que o Baraque me falou? O quê? Ele falou que ele iria para essa batalha só se eu fosse junto. Olha só, eu, mulher, naquela época as mulheres não ocupavam cargos importantes e Deus já tinha me colocado como juíza. Então, imagina só, um líder falar que só iria para a guerra se eu fosse junto. Que coisa mais improvável, né? Mas aí eu fui, eu os acompanhei, fui junto com o exército. Deus foi à frente do povo na batalha e ele derrotou todos aqueles carros de guerra com rodas de ferro e também todo o exército. Então o Senhor tinha nos prometido a vitória e nós saímos dessa batalha vitoriosos. Foi isso que aconteceu. Que legal, demais. Muito obrigado por ter contado pra gente a sua história. Até mais. Tchau, tchau. Nossa, mas que história bacana é essa, né, Zuca? Então, o que você acha da gente contar a história de outro juiz? Ah, mas eu gostei demais da sua ideia. Então vou lá chamar ele, tá bom? Gideão! Gideão! Oi, Gideão, você veio contar sua história pra gente hoje? Isso mesmo. Eu vim falar pra eles sobre a minha época. Na minha época a gente estava num período muito difícil. Os midianitas dominaram toda a região. Algumas pessoas do meu povo chegaram a fugir para morar em cavernas. E toda vez que a gente plantava alguma coisa, eles iam lá e colocavam fogo nas nossas plantações. A gente não tinha nem o que comer. Então, o nosso povo clamou muito a Deus, pedindo para Deus uma solução. Só que Deus, na verdade, ele deu pra gente uma bronca mostrando o que a gente estava fazendo de errado. Ele falou pra gente que ele era o Deus que livrou a gente do Egito, que colocou as 10 pragas, que conduziu a gente através do deserto até chegar nessa terra. E a gente estava amando os deuses dessa terra, que ele falou pra gente não amar. Mas mesmo assim, ele enviou um anjo dele para vir falar comigo. E o anjo dele falou pra mim assim: homem valente, o Senhor está com você. Daí eu meio que olhei para o anjo e falei assim, como assim? Eu sou medroso, como que o Senhor está comigo? Sou tão medroso que eu tive que ter certeza disso. E daí eu pedi uma prova para Deus. E Deus me deu essa prova. E eu percebi que Deus realmente estava comigo. Então eu saí correndo para a casa do meu pai. E a primeira coisa que eu fiz foi destruir um altar que tinha lá de Baal, que era o deus daquela região. E eu coloquei lá um altar para Deus, o Deus verdadeiro que tirou a gente. O meu povo ficou muito bravo comigo, mas muito bravo mesmo, porque eles acharam que todos os midianitas da região iam vir para lá para matar a gente, porque eu estava desonrando o Deus deles. Só que o meu pai foi muito sábio. Meu pai virou para o nosso povo e falou assim, se Baal é um Deus de verdade mesmo, ele mesmo sabe se defender, não precisa de ninguém. E o que aconteceu? Baal não era um Deus de verdade. Ele não se defendeu. Então o meu povo viu e lembrou do Deus verdadeiro. Então a gente juntou um exército para combater contra os midianitas. O nosso exército tinha 32.000 pessoas. Você está achando que é muito? Não era não. Porque o exército dos midianitas tinha 135.000. Só que para Deus era muito, porque ele falou assim, ó, pode ser que vocês ganham e acham que vocês fizeram com a sua própria força. Deus queria mostrar que a gente dependia dele. Então Deus virou para mim e falou assim, ó, fala para todo mundo que tá com medo da guerra ir embora para casa. 22.000 pessoas foram embora, só me sobraram 10.000. Eu já achava que era pouco, sobrou 10.000. Daí Deus falou assim para mim, Gideão, ainda é muito. Leva o pessoal na beira do rio e eles vão beber água no rio. Fala para todo mundo beber água no rio. Quem pegar água assim na mão e beber na mão, você separa de um lado. E quem colocar a cabeça dentro do rio e beber igual um cachorro faz, você separa do outro lado. Daí ficou 300 de um lado e 9.700 do outro. Sabe com quem que Deus falou para eu ficar? Com os 300.
eu fiquei só com 300 homens para lutar contra aquele exército gigantesco. Só que daí eu fiquei pensando, né? Acho que Deus vai me dar umas armas tecnológicas que nem existem nessa época, né? Vai vir um negócio... Não, Deus me deu uma estratégia que foi uma tocha, um vaso de barro e uma trombeta. Eu fiquei meio que olhando para aquilo e falei, como que Deus vai fazer isso? E daí Deus ordenou que a gente fosse para as montanhas ao redor do acampamento deles, que eles estavam no vale. E quando era perto da meia-noite, a gente tocou muito alto aquelas trombetas, jogou os vasos de barro no chão, acendeu as tochas e gritou, espada pelo Senhor e por Gideão! E Deus mandou uma confusão tão grande naquele acampamento, que eles saíram correndo para todos os lados e eles se acertavam com as próprias espadas, um matando os outros. E os poucos que fugiram, a gente foi atrás e ainda com mais homens, e Deus deu a vitória para a gente nessa batalha. Foi dessa forma que a gente restaurou a paz na nossa terra. Enquanto eu fiquei vivo por mais 40 anos, nunca mais teve nenhum conflito nessa região. Foi um período de total paz. A gente não teve problema com os midianitas. Nossa, Gideão, que história bacana! Espero que vocês tenham aprendido bastante com ela, mas eu preciso ir. Tchau, pessoal! Tchau, Gideão! Uau, você viu que história incrível? Mas sabe o que aconteceu? Depois dessa história, quando Gideão morreu, depois desses 40 anos, o povo voltou a fazer exatamente as mesmas coisas. E novos juízes surgiram. Mas isso daí, calma, que é só pro próximo domingo. Lá vocês vão saber mais. Tá, mas com essas duas histórias, o que a gente aprendeu hoje? A primeira coisa que a gente pode ver nessas histórias é que o povo de Deus desobedeceu a Deus. Ele falou que não era para adorar outros deuses. E Deus permitiu que eles sofressem com isso. Mas ele nunca deixou de cumprir a promessa deles e libertou o povo na sequência. O mesmo acontece com a gente. E Deus capacita a pessoa para realizar a vontade dele. Então nós vimos hoje que ele capacitou uma mulher valente e um homem medroso. Então Deus pode te capacitar também para você realizar coisas incríveis. É só você confiar e crer em Deus. Agora vocês vão ficar com a atividade. Tchau! Fala, galerinha do CID, tudo bem com vocês? Tia Lu por aqui. E na lição de hoje nós estudamos sobre Débora e Gideão, duas pessoas com características bem diferentes. E é legal porque Débora era uma pessoa improvável para aquela época ser uma juíza. E ela foi juíza e Deus abençoou em tudo que ela fez, abençoou o povo de Israel. Também Gideão tinha muito medo, não se sentia capaz e Deus o abençoou. Eles cumpriram a missão, mesmo o povo de Israel sendo infiel e desobediente. Então hoje nós vamos aprender a fazer aqui um cubo de atividades. Vamos lá? Vamos para a aula, gente? Então, galerinha, a gente vai montar o cubo das tarefas, tá? Eu até coloquei aqui do lado o papelzinho, mas vai o PDF para vocês com várias sugestões de atividades que a gente pode estar fazendo. Se você ler aqui alguma atividade que você fala, não, isso já faz parte da minha rotina, eu já faço isso. Então procura alguma coisa que você ainda não faz para acrescentar na sua rotina, tá bom? E você coloca aqui. Então tem também o PDF do cubo na descrição do vídeo. Aí você pode imprimir e aí eu tô com ele aqui. E aí a gente vai escrever todas as atividades e depois a gente vai recortar. Ah, sabe o que? Aqui, ó. Eu tô com ele, já recortei. E aí, como que eu fiz para ele ficar fácil de dobrar? Eu peguei a régua e com a ponta da caneta, com a tampa da caneta ou com uma caneta que não escreve mais, você passa bem forte várias vezes, tá? Umas 2 vezes já tá ótimo. E aí ele vai fazer essa dobra que a gente chama de vincar o papel, tá? E aí você vai fazer isso em todos os lugares onde tem esse traçadinho, tá? E aqui na frente eu já escrevi todas as atividades,
ajudar o irmão menor com suas dificuldades, organizar meu quarto, obedecer meus pais sem reclamar, guardar as coisas que tirei do lugar, ajudar minha mãe a tirar a mesa das refeições, arrumar a minha cama assim que acordar. Então você vai colocar o dado, esse cubo, para frente, né, para sua frente, já tá todo decoradinho, todo escrito. Você vai precisar de fita dupla face, tá? Muito melhor que cola, cola dá muito trabalho. E aí você vem aqui em cada extremidade, você coloca um pedacinho de fita dupla face, tá bom? Essa daqui já até saiu. Deixa eu ver se eu consigo colar ela aqui. Foi. Então, em cada atividade, cada extremidade dessa, você coloca um pedacinho de fita dupla face, aí você vai dobrando, ó, vem aqui e dobra, aí depois na próxima você vai trazendo o cubo, tá? E vai dobrando. Bom, eu tenho o cubo pronto, ele vai ficar assim, ó. Tá? E aí a gente vai jogar. E todas as vezes que cair, a gente vai jogar várias vezes. E se cair a mesma atividade, olha, caiu 2 vezes essa atividade. Então é essa atividade que eu vou fazer na semana, tá? Obedecer meus pais sem reclamar. Então é isso que eu vou fazer durante essa semana. E a semana que vem vou jogar de novo para ver se cai alguma coisa diferente. Se cair de novo, vou ter que repetir a atividade. Mas a gente não vai desistir, vamos fazer. Até lá, pessoal. Tchau! Galerinha, nosso cubo ficou pronto. E como a gente vai jogar? É muito fácil. Nós vamos jogar o cubo várias vezes e cada hora ele vai cair em uma determinada atividade. Quando repetir a atividade, por exemplo, o meu caiu aqui, arrumar a minha cama assim que eu acordar. Então, se cair 2 vezes nessa ação, eu vou fazer isso por 1 semana. Aí, na próxima semana, eu jogo o cubo de novo e pode ser que caia em outra atividade. Pode ser que volte para a mesma atividade que a gente já fez. Mesmo assim, a gente vai persistir e vai fazer por mais 1 semana, tá bom? Eu quero todo mundo fazendo e isso vai ser muito legal, porque vai ajudar a gente a criar novos hábitos e a gente vai aprender muitas coisas com isso e vamos estar sempre à disposição para as pessoas que precisarem de nós. Vamos fazer então, tá? Boa semana para vocês e vamos trabalhar, tem muita coisa para fazer.